Você come ovo achando que está alimentando seu corpo com um dos alimentos mais completos da natureza. E o ovo realmente é. Mas existe uma chance muito real de que a forma como você está preparando, combinando e consumindo esteja destruindo ativamente a energia que esse alimento deveria estar te dando. Pior do que isso, pode estar convertendo um dos alimentos mais nutricionalmente densos do planeta em uma fonte silenciosa de inflamação, oxidação celular e desequilíbrio hormonal. O ovo não é apenas proteína, é colina, selênio, vitaminas do complexo B, vitamina D, luteína, zeaxantina, gorduras essenciais e um perfil de aminoácidos que o corpo humano utiliza com eficiência incomparável. Quando consumido corretamente, ele nutre o cérebro, sustenta a produção hormonal, protege as mitocôndrias e gera energia celular estável ao longo do dia. Quando consumido da forma errada, ele oxida, perde nutrientes críticos, ativa vias inflamatórias e deixa o organismo mais esgotado do que antes da refeição. 7 erros específicos estão sabotando o potencial energético do ovo na dieta da maioria das pessoas. Alguns acontecem na cozinha, outros acontecem na combinação com outros alimentos, e um deles está diretamente ligado ao horário do consumo. Se você come ovo regularmente e ainda assim convive com cansaço persistente, névoa mental, queda de disposição ao longo do dia ou recuperação lenta após esforço físico, continue lendo. A origem do problema pode estar bem mais próxima do que você imagina. Erro 1. Cozinhar o ovo em temperatura alta por tempo prolongado. O primeiro erro começa antes mesmo da refeição chegar ao prato. A forma de preparo. A temperatura e o tempo de cozimento do ovo determinam diretamente quanto de seu valor nutricional chega intacto ao organismo, e a maioria das pessoas cozinha o ovo de uma forma que destrói uma parte significativa do que o torna tão poderoso. A gema do ovo é onde estão concentrados os nutrientes mais sensíveis ao calor: a colina, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, os carotenoides luteína e zeaxantina, e as gorduras essenciais que protegem as membranas celulares e sustentam a produção de hormônios. Quando a gema é exposta a temperaturas acima de 70 graus Celsius por períodos prolongados, como em ovos mexidos em fogo alto, ovos cozidos por mais de 10 minutos ou ovos fritos com a gema completamente endurecida, esses compostos se degradam de forma significativa. O processo mais prejudicial é a oxidação do colesterol presente na gema. Quando o colesterol do ovo é aquecido em presença de oxigênio por tempo prolongado, ele se converte em oxiesteróis, compostos com efeito pró-inflamatório e citotóxico documentado. Esses oxiesteróis danificam as paredes dos vasos sanguíneos, comprometem a função mitocondrial e ativam cascatas inflamatórias que consomem energia em vez de produzi-la. O ovo que deveria energizar passa a gerar carga oxidativa. A proteína da clara também é afetada pelo calor excessivo. Cozida em temperatura muito alta, ela forma ligações cruzadas entre as proteínas que reduzem sua digestibilidade e a biodisponibilidade dos aminoácidos. O organismo trabalha mais para digerir e absorve menos do que o ovo tinha a oferecer. O preparo ideal preserva a gema com consistência ainda líquida ou semilíquida. Ovos pochê, ovos mexidos em fogo baixo e retirados antes de endurecer completamente, ou ovos cozidos por no máximo 6 a 7 minutos
com a gema ainda mole ao centro. Esses métodos entregam a maior parte dos nutrientes termossensíveis intactos, com o colesterol não oxidado e as gorduras essenciais preservadas. Erro 2. Fritar o ovo em óleos instáveis ao calor. O segundo erro está diretamente ligado ao primeiro, mas merece atenção separada porque é praticado de forma quase universal. Fritar o ovo em óleos vegetais refinados, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol ou óleo de milho. Esses óleos são ricos em ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, que são quimicamente instáveis quando expostos ao calor. Quando aquecidos acima do seu ponto de fumaça, que no caso dos óleos refinados ocorre frequentemente na temperatura usada para fritar ovos, eles se oxidam e produzem compostos tóxicos como aldeídos, peróxidos lipídicos e acroleína. Esses subprodutos da oxidação lipídica são absorvidos junto com o alimento, danificam as membranas celulares, comprometem a função mitocondrial e elevam os marcadores inflamatórios sistêmicos. A mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia celular na forma de ATP. Quando ela é danificada por compostos oxidados provenientes do óleo aquecido, sua eficiência cai. Você come, o organismo processa, mas a energia produzida é menor do que deveria ser. Essa é uma das explicações mais diretas para o cansaço que persiste, mesmo em pessoas que comem bem, em termos de quantidade e variedade. As gorduras estáveis ao calor e adequadas para cozinhar ovos são aquelas com alto teor de gorduras saturadas ou monoinsaturadas, que resistem à oxidação em temperaturas de cozimento. Manteiga de boa qualidade, ghee, azeite de oliva extra virgem em temperatura moderada ou óleo de coco. Essas gorduras não apenas resistem melhor ao calor, como também potencializam a absorção das vitaminas lipossolúveis da gema, que dependem de gordura para serem transportadas pelo organismo. Erro 3. Descartar a gema por medo do colesterol. O terceiro erro é um dos legados mais persistentes de décadas de desinformação nutricional. Retirar a gema e consumir apenas a clara, acreditando que a gordura e o colesterol da gema são prejudiciais à saúde cardiovascular. A gema é onde está concentrada a esmagadora maioria do valor nutricional do ovo. Ela contém colina, um nutriente essencial para a produção de acetilcolina, o principal neurotransmissor envolvido na memória, no foco e na contração muscular. A deficiência de colina está associada à névoa mental, queda de memória e fadiga cognitiva. Estudos indicam que mais de 90% da população não atinge a ingestão adequada de colina, e um único ovo inteiro cobre aproximadamente 35% da necessidade diária de um adulto. A gema também contém luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem os olhos da degeneração macular e do dano por luz azul, além de serem potentes antioxidantes que protegem as células cerebrais do estresse oxidativo. A vitamina D presente na gema é um dos poucos alimentos com quantidade relevante desse neuroesteroide, essencial para a função imunológica, a regulação hormonal e a saúde neuromuscular. Quanto ao colesterol, a ciência atual é clara. Para a grande maioria das pessoas saudáveis, o colesterol dietético do ovo não eleva o colesterol LDL de forma clinicamente relevante, porque o fígado compensa reduzindo sua própria produção de colesterol. O que eleva o LDL de forma consistente é a gordura saturada em excesso, e especialmente a gordura trans, não o colesterol do ovo. Consumir apenas a clara é desperdiçar a maior parte do que torna o ovo um alimento verdadeiramente energizante. Erro 4.
combinar ovo com alimentos que bloqueiam a absorção de nutrientes. O quarto erro é menos conhecido e mais impactante do que parece: combinar o ovo com alimentos que ativamente bloqueiam a absorção dos seus nutrientes mais importantes. A clara de ovo crua contém uma proteína chamada avidina, que se liga à biotina, a vitamina B7, e impede sua absorção. A biotina é essencial para o metabolismo energético, especialmente para a conversão de carboidratos, gorduras e proteínas em ATP. A deficiência de biotina causa fadiga, queda de cabelo, alterações de pele e comprometimento da função nervosa. O cozimento destrói a avidina, eliminando esse problema, mas a combinação de ovo com alimentos crus ricos em avidina ou com grandes quantidades de clara crua, como em certas receitas de smoothies e shakes proteicos, pode comprometer o status de biotina ao longo do tempo. Outro bloqueador relevante é o café consumido imediatamente antes ou junto à refeição com ovos. O ácido tânico e outros compostos do café reduzem a absorção de ferro não M e interferem na biodisponibilidade do zinco e do selênio presentes no ovo. O selênio é um mineral essencial para a função da tireoide e para a proteção antioxidante das mitocôndrias. Sua absorção comprometida significa menos proteção celular e menos eficiência na produção de energia. Pães e cereais refinados consumidos junto ao ovo criam um pico de insulina que pode comprometer a utilização das gorduras e proteínas do ovo para energia, desviando o metabolismo para o processamento prioritário dos carboidratos simples. O resultado é uma refeição que parece completa, mas que deixa o organismo em modo de processamento de açúcar, em vez de modo de nutrição celular profunda. As melhores combinações para potencializar o valor energético do ovo são vegetais levemente cozidos, especialmente os ricos em vitamina C, que aumentam a absorção de ferro, abacate, que amplifica a absorção de carotenoides da gema, e ervas frescas como salsinha e cebolinha, que adicionam compostos anti-inflamatórios sem interferir na absorção dos nutrientes do ovo. Erro 5. Comer ovo cru, acreditando que preserva mais nutrientes. O quinto erro é praticado especialmente por pessoas que buscam maximizar a ingestão proteica. Consumir ovos crus em shakes, vitaminas ou diretamente, acreditando que o calor destrói nutrientes e que o ovo cru é superior ao cozido. A realidade é o oposto. Estudos comparando a digestibilidade proteica do ovo cru e do ovo cozido mostram que a proteína do ovo cozido é absorvida com eficiência de aproximadamente 91%, enquanto a proteína do ovo cru é absorvida com eficiência de apenas 51%. O calor desnatura as proteínas da clara, de forma que as enzimas digestivas conseguem processá-las com muito mais facilidade. Comer ovo cru não maximiza a proteína disponível, reduz pela metade a quantidade que o organismo realmente utiliza. Além disso, o ovo cru apresenta risco real de contaminação por salmonela, uma bactéria que causa infecção gastrointestinal aguda, com impacto significativo sobre a flora intestinal e o sistema imunológico. Uma infecção por salmonela pode comprometer o microbioma intestinal por semanas ou meses, com efeitos sobre a absorção de nutrientes, a produção de neurotransmissores intestinais e os níveis de energia que persistem muito além da fase aguda da doença. O cozimento leve, como nos ovos pochê, ou mexidos em fogo baixo com gema ainda mole, já é suficiente para eliminar o risco de salmonela,
desnaturar adequadamente as proteínas da clara para máxima digestibilidade e preservar os nutrientes termossensíveis da gema. É o melhor dos dois mundos, sem os riscos do consumo cru. Erro 6. Comer ovo apenas de manhã e ignorar o timing noturno. O sexto erro está no timing do consumo. Concentrar a ingestão de ovos exclusivamente no café da manhã e ignorar o potencial terapêutico do ovo consumido à noite, próximo ao horário de dormir. O ovo é uma das fontes alimentares mais ricas em triptofano, o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina. A melatonina é o hormônio que regula o ciclo sono-vigília e que, durante o sono profundo, coordena os processos de recuperação celular, reparo muscular e regulação hormonal que determinam os níveis de energia do dia seguinte. Um dos principais motivos pelo qual muitas pessoas acordam cansadas, mesmo após horas de sono, é a produção insuficiente de melatonina durante a noite, frequentemente associada a déficit de triptofano na dieta. Consumir 1 ou 2 ovos no jantar ou como lanche noturno leve, pelo menos 2 horas antes de dormir, fornece o triptofano necessário para que o organismo produza serotonina ao longo da tarde e tarde da noite e converta parte dela em melatonina durante as primeiras horas do sono. Combinado com carboidratos de baixo índice glicêmico como batata doce ou arroz integral, o triptofano do ovo é transportado ao cérebro com mais eficiência, porque os carboidratos estimulam a insulina, que remove os aminoácidos competidores do fluxo sanguíneo, deixando o caminho livre para o triptofano. Essa estratégia não substitui a higiene do sono, mas é um suporte nutricional direto à qualidade do sono e, consequentemente, aos níveis de energia do dia seguinte. Erro 7. Comprar ovos sem considerar a qualidade da criação. O sétimo erro é o mais sistêmico e o que mais pessoas ignoram: tratar todos os ovos como equivalentes nutricionalmente, independente de como a galinha foi criada e alimentada. O perfil nutricional do ovo reflete diretamente a dieta e as condições de vida da galinha que o produziu. Galinhas criadas em sistema intensivo de confinamento, alimentadas com ração à base de milho e soja processados e sem acesso à luz solar, produzem ovos com perfil nutricional significativamente inferior ao de galinhas criadas em sistema caipira ou pastoreado, com acesso a pasto, insetos, vegetação variada e luz solar natural. Estudos comparando ovos de galinhas pastoreadas com ovos de confinamento encontraram que os primeiros contêm até 2 vezes mais vitamina E, até 3 vezes mais vitamina D, uma proporção muito mais favorável de ômega 3 em relação ao ômega 6 e maiores concentrações de carotenoides, como luteína e zeaxantina, evidenciadas pela cor mais intensa e alaranjada da gema. A proporção de ômega 3 para ômega 6 é especialmente relevante para a energia. Um excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3 promove inflamação sistêmica, que compromete a função mitocondrial e reduz a eficiência da produção de ATP. A gema pálida e amarela clara de um ovo de confinamento e a gema alaranjada profunda de um ovo caipira não são apenas esteticamente diferentes, são nutricionalmente diferentes de forma significativa. Quando o objetivo é maximizar o potencial energético do ovo, a origem importa tanto quanto o método de preparo. O que o ovo entrega quando consumido corretamente? Preparado em temperatura adequada, com gordura estável, com a gema preservada, combinado com os alimentos certos e no momento estratégico do dia, o ovo é um dos alimentos mais completos para a produção
e manutenção de energia que existe na dieta humana. Ele fornece todos os aminoácidos essenciais na proporção ideal para a síntese proteica e produção de neurotransmissores. A colina da gema sustenta a função cognitiva e a integridade das membranas celulares. As vitaminas do complexo B coordenam o metabolismo energético em cada célula do organismo. O selênio protege as mitocôndrias do dano oxidativo. E a vitamina D regula centenas de genes, incluindo os envolvidos na função imunológica e na produção hormonal. Nenhum desses benefícios é automático. Eles dependem de como o ovo é comprado, preparado, combinado e consumido. Corrigir os 7 erros descritos não exige mais tempo na cozinha, nem mais dinheiro na alimentação. Exige atenção a detalhes que fazem diferença real e mensurável na energia, no foco e na disposição ao longo do dia.